Seja bem-vindo ao Direito na Prática. E no encontro de hoje, nós vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Eu tenho aqui comigo a advogada Maristela Lugon, que é presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB, e a psicóloga Lara Moura, que é psicóloga da Vitória Down. Doutora Maristela, muito obrigada por ter vindo. Lara, muito obrigada. Nós vamos de início esclarecer ao telespectador o que é deficiência. Doutora. Boa tarde, Patrícia. Deficiência, hoje, no modelo social, ela é caracterizada como as dificuldades que a pessoa encontra quando em contato com as barreiras arquitetônicas, barreiras físicas e barreiras atitudinais impostas pela sociedade. Então, toda vez que ela tiver um impedimento de longo prazo, né, quando em contato com essas barreiras, ela vai ser considerada uma pessoa com deficiência. Então, o deficiente físico vai encontrar, na maioria das vezes, as barreiras físicas e o preconceito e a discriminação. E mais ainda as pessoas com déficit cognitivo, déficit intelectual, que muitas vezes encontram a pior barreira, no meu entendimento, que é o preconceito. E nem sempre foi assim, né? Porque hoje a gente tem a lei de inclusão que traz a pessoa com deficiência para a sociedade. Antigamente, na Idade Média, como essa pessoa era tratada? Bom, as pessoas com deficiência, na antiguidade, né, elas eram tratadas como monstros. Era o dito modelo religioso. Então, se dizia que quando uma família tinha uma criança com deficiência, é porque ela era uma família de pecadores. Então, Deus as estavam castigando, né, por algum pecado. E às vezes a pessoa, o casal, né, nem entendia, né, que pecado era aquele. Esse filho ficava escondido, não era isso? Esse filho ficava escondido ou era deixado para morrer, né, sem alimentação. Isso conforme a cultura das regiões. Então ele não tinha condições de progresso nenhum. Porque era totalmente apartado. Era uma vergonha social, né? Ou uma monstruosidade. Depois a pessoa com deficiência passou para o modelo que a gente chama médico reabilitador. Mas, na verdade, esse modelo surgiu no pós-guerra, onde nós tínhamos muitos homens jovens amputados de guerra. Que haviam se tornado incapazes, né, porque antes eram produtivos e logo após a guerra, jovens incapazes. Então, eles, né, esse modelo veio desses homens, desses jovens, que queriam a todo custo serem consertados, né, para ficarem iguais às outras pessoas. E daí surge todo esse movimento de próteses, órteses, né, cadeiras de roda, para que as pessoas pudessem se sentir mais úteis. Para o Estado não era interessante mantê-los, né, sem utilidade. Aquilo ficaria nas costas do Estado. O modelo capitalista não quer isso. Então, esses homens foram consertados para se tornarem produtivos, né? Só depois de determinado tempo, junto com o movimento feminista também, porque foram as mulheres que introduziram a questão do cuidado para a deficiência, que a deficiência passa a ter uma visão, lá para os anos de 1970, 80, a deficiência já passa aí a ter uma visão social, né? Sendo dever de todos nós a inclusão dessas pessoas. Acolher, né? E aí vem a questão do cuidado, e a Lara, né, pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da família, do cuidado. Como é que é, Lara, o acolhimento da sociedade e da família dessas pessoas? Então, com essa mudança de visão com deficiência incapaz, né, com a saída dessa visão, com a inserção deles, inserção e inclusão no mercado de trabalho, também que já foi um avanço bacana, as coisas começaram a mudar. Né? E a estrutura familiar, a família também pôde ter suporte da psicologia para isso, porque a família que recebe uma pessoa com deficiência é uma família que precisa de atenção, precisa de cuidado,
Na Vitória Down a gente tem esse cuidado, né, de estar sempre com essa família, porque uma família que é amparada, que é escutada, que é ouvida, ela acaba sendo o primeiro núcleo de inclusão dessa pessoa com deficiência. É a própria família aceitar que aquele filho, que aquele ente com deficiência veio para ela, né? Não aceitar como um castigo, como era antigamente, mas sim como uma missão. Isso, e ela vai ser a responsável por transmitir informações verídicas sobre a deficiência, né? Ela acaba sendo porta-voz. De inserir na sociedade também. De inserir na sociedade, né? Ela sendo o primeiro núcleo de inclusão, a sociedade passa a ver essa criança, esse adolescente ou esse adulto com deficiência de um outro modo. Então nós estamos falando de vários tipos de deficiência, a cognitiva e a física, não é isso? Exatamente. E todas as duas necessitam de suporte da psicologia. Não só da psicologia, claro, né? Existem, por exemplo, na síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down nasce com uma hipotonia, que é uma frouxidão muscular, então depende da fisioterapia, né? Depende da terapia ocupacional, depende da fonoaudiologia e também depende da psicologia como suporte familiar inicial. Certo. E como é que está sendo em sociedade, na experiência de vocês, esse acolhimento à pessoa com deficiência? Realmente isso acontece ou o preconceito está enraizado na sociedade? Então, hoje em dia, o que eu vejo é que hoje em dia a gente tem leis pautadas, né? O que a gente não tinha antes. Então, a gente tem leis que garantem direitos, garantem o apoio psicológico, o que a gente não tinha antes. Então, hoje a gente é munido mais de informações, a gente tem onde pedir socorro se algum filho passa por alguma questão de preconceito na escola. Entendi. Porque o preconceito existe ainda, não podemos negar, mas hoje em dia a gente tem mais recurso para lidar com eles, a gente sabe onde procurar ajuda. E eu vou querer saber onde que essa mãe, que esse familiar pode procurar ajuda à pessoa com deficiência daqui a pouco, porque agora nós vamos para o nosso intervalo. Estamos de volta e a doutora Maristela vai nos informar aonde o familiar de uma pessoa com deficiência deve procurar quando há necessidade de uma ajuda. Doutora, onde que é esse lugar? Olha, a Lei Brasileira de Inclusão, ela nos é muito útil porque ela vai trazer a discriminação da pessoa com deficiência como crime. Então, toda vez que a criança for discriminada, ou um adulto, qualquer pessoa com deficiência, né, for discriminado em razão da sua deficiência, ela deve, não é, ela tem direito, não, ela deve, gente, é um dever de cidadania, né? Vai à delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência. Qualquer delegacia? Qualquer delegacia mais próxima, né? Vai registrar um boletim de ocorrência. Tem o Ministério Público. Na maioria dos estados nós temos um Ministério Público especializado na pessoa com deficiência. Então, aqui em Vitória nós temos aqui a Promotoria da Pessoa com Deficiência. Ela pode também ir à Defensoria Pública procurar ajuda, até mesmo a Polícia Militar. O importante é registrar a ocorrência. Só que ela precisa saber dados da pessoa que agiu com preconceito, porque quando a gente vai fazer um BO, você precisa de dar uma série de informações. Sim, mas muitas situações, elas vão se dar em alguns ambientes que a própria Polícia Civil pode até fazer essa investigação. Ah, entendi. O importante é que esse dado, essa ocorrência, vá para o registro geral, né, do Sistema Nacional, para que nós possamos saber quantitativamente como está ocorrendo esse preconceito e essa discriminação contra a pessoa, para que as políticas públicas possam surgir. Sim. Então, é importante. Enquanto a Lei Brasileira de Inclusão não for respeitada, essas pessoas não vão ter lugar na sociedade. É preciso que nós gritemos, né, pela lei, pelos direitos. Isso é importante. E como é que eu posso medir uma deficiência?
Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe a questão biopsicossocial da deficiência. Nós ainda não implantamos esse sistema no Brasil, ainda não está implementado, mas em vários países já existem, né? Esse sistema já está em vigor, que eu vou medir exatamente a capacidade da pessoa, da interação dela com o ambiente e com o seu dia a dia. Então, eu posso ter 2 pessoas com deficiência visual e uma ser mais hábil do que a outra, porque vai depender de como foi criado. Eu estava pensando também se é uma deficiência visual que ela nasceu com ela ou que adquiriu no decorrer da vida. Tem essa diferença, Exatamente, não é isso? exatamente. Eu vou ter outras habilidades, eu vou ter... o próprio cérebro vai fazendo as suas adaptações. Então, por isso, eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar para medir essa deficiência. Como eu vou... Não que importe que a pessoa seja mais ou menos deficiente, mas é exatamente para enquadrá-la na questão do trabalho, Sim, né? sim. Em outras questões sociais. É para isso que é importante. Na verdade, todos são importantes. Sim. Mas para eu ter adaptações, as adaptações reconhecidas pela lei, os apoios reconhecidos, eu preciso saber o grau de dificuldade daquela pessoa. E você pode me falar desse apoio que a lei diz? Por exemplo, nós temos que são chamadas adaptações razoáveis. É um ajuste pessoal, no caso concreto, que aquela pessoa vai precisar. Então, se eu tenho uma pessoa que precisa necessariamente fazer uma fisioterapia todos os dias da semana para que ela não desenvolva um problema pior, ou para que a sua deficiência não se agrave, no caso de problemas de coluna, né, esses problemas físicos. E aquela fisioterapia só é oferecida em determinado horário. E esse horário vai coincidir com o horário de trabalho. Então, aquela pessoa tem o direito a ter o seu horário de trabalho flexibilizado. Para ela poder fazer essa fisioterapia. Para ela poder fazer a fisioterapia. A mesma coisa com os pais de crianças com deficiência que precisam de tratamento, que eles têm direito, né, a sair mais cedo do trabalho ou a flexibilizar esses horários. Isso é um dos exemplos, né? Nós temos vários exemplos. Interessante. A sociedade, de uma maneira geral, tem o hábito de infantilizar a pessoa com deficiência. Qual é o prejuízo para este ser humano dessa forma de tratamento? Então, a questão da infantilização, ela não contribui em nada. Na verdade, ela só regride, né? Tem alguns termos que foram, ao longo do tempo, mudados. Por exemplo, a questão do portador já não se usa mais. Era uma perguntinha que eu ia fazer. Então, que há tempos atrás se falava portador de deficiência e hoje é pessoa com deficiência, né? Isso. O porquê disso? Então, a questão do portador é que ninguém porta e deixa de portar uma deficiência. Não é uma coisa que ela carrega com ela. Não é uma coisa que ela carrega com Exato. ela, né? Você está portando um celular, você deixa em casa, você não está mais portando o celular. A deficiência não, a deficiência é do ser humano, né? Inclusive, tem até... devemos até tomar um certo cuidado com isso, porque quem tem que aparecer primeiro é o sujeito, não a deficiência. E lá na Vitória Down, tem algum trabalho de inclusão das pessoas com deficiência? Sim. Na Vitória Down, a nossa proposta é começar esse acolhimento às famílias desde o início. Então, desde o início, a gente acolhe essas famílias, a gente escuta e fala da importância da presença familiar, né, com as pessoas com síndrome de Down, né, como primeiro núcleo de inclusão. A gente incentiva a autonomia, porque, na verdade, toda criança tem que ter autonomia. Por que não a criança com deficiência não terá a sua autonomia? Obviamente, respeitando o tempo delas. Né? Que cada um vai apresentar suas limitações com ou sem deficiência. Né? Mas, sim, a gente incentiva a autonomia desde o início. Também fazemos um trabalho muito bacana com os jovens. Jovens e adultos que estão na Vitória Down, que atualmente já concluíram o ensino médio ou atualmente fazem o ensino médio. Que fazemos um trabalho
de inclusão ao mercado de trabalho, que eles participaram agora de um projeto de inserção ao mercado de trabalho. Tiveram oficinas de sexualidade, que foi bem bacana, teve um resultado muito bom, né? Até mesmo para saberem distinguir. E saberem se defender também. E saberem se defender. O que é um afeto, do que é um abuso, né? Que isso é muito diferente, acho fundamental, importantíssimo, né? Os deficientes, as pessoas com deficiência, Down especificamente. Há tempos atrás elas não viviam tanto tempo, não é isso? E hoje vivem mais. Isso. É em razão da qualidade, do acolhimento? É em razão da qualidade, do acolhimento, do investimento familiar, das terapias, do investimento, do vínculo, do conhecimento jurídico também, doutora? Isso. Sim. Com o reconhecimento de direitos, né, das pessoas com deficiência, então atendimento médico, atendimento escolar, porque a vida social, uma boa vida social, ela também contribui para a nossa saúde, né? Sim. Então, antigamente, essas pessoas, principalmente as pessoas com síndrome de Down, né, ou outras síndromes que têm uma aparência diferenciada, elas eram muito relegadas da sociedade. E hoje não, hoje elas estão incluídas. Nós tivemos no estado, em setembro, o primeiro casamento de 2 jovens com síndrome de Down. Que legal! Que é o Felipe e a Maria Clara, né? Hoje eles estão vivendo bem, autonomamente. Os 2 trabalham? Os 2 trabalham. A Maria Clara é chefe, né? Ela fez gastronomia e ela tem uma confeitaria que ela é sócia. Que bacana! E o Felipe é auxiliar administrativo, não é isso, Lara? E DJ também, nos finais de semana. Que legal! Então, eles nos mostram, né, que eles são capazes. E eles quebraram. Eu falo que esse casamento foi um marco porque quebrou esse paradigma da pessoa incapaz, né? Não, eles são capazes, eles provaram que eles têm, né, condição de se apaixonar, eles têm direito e eles bateram o pé e eles estão aí, estão vivendo, têm sonhos, sonham em ter filhos, mas não agora, querem esperar e curtir o casamento. Então, né, como a vida pode ser muito melhor com a inclusão, com a diversidade. Na verdade, a diversidade é o maior bem da humanidade. É verdade. Né? O maior bem. O que seria de nós se fôssemos todos iguais, né? Todos iguais, seríamos um exército de formiguinhas. Isso aí. Nem elas são iguais, isso né? Aí. Elas também são diferentes. E eu, assim, na minha opinião, quem ganha com a inclusão... É a sociedade. É a sociedade. Sim. Vivemos de uma forma mais leve. As escolas também, né? ganham. A gente tem... Isso já está provado, né? Que as turmas que têm criança com deficiência, o rendimento da turma é melhor, porque elas aprendem a cooperar, elas aprendem a entender a dificuldade. São mais unidas? São mais unidas, são mais humanas. E acho que é isso que a gente está precisando. Um pouco mais de humanidade para a nossa vida. Doutora, muito obrigada. Foi muito importante a participação de vocês. Eu que agradeço, né, em nome da UAB, da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, e também poder passar essas informações foi muito importante para nós. Muito obrigada, Patrícia. Agradeço também, em nome da Vitória Down, em nome das conquistas, das vitórias. Eu acho que só quando a gente para debater e falar sobre isso que a gente consegue mudar essas coisas. Paradinho para os comerciais e nós voltamos já já. Agora nós vamos conhecer mais um curso de especialização da FDV. Eu converso com a professora Jusilene Passon, professora coordenadora do curso de especialização de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da FDV. Professora, qual é a especialidade do curso de especialização em Direito do Trabalho aqui na FDV? Olá, Patrícia, satisfação estar aqui. O nosso curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, já há mais de 10 anos, né, que nós estamos com turmas sucessivas, né, turmas cheias, e esse curso ele traz um olhar, né, do direito material individual do trabalho, com todas as categorias, com todos os institutos jurídicos mais importantes e também do processo do trabalho.
A pós, ela tem se mostrado extremamente importante e a gente tem tido um retorno muito positivo em todas essas turmas, não só daqueles profissionais que estão já no mercado há bastante tempo e que buscam uma especialização, buscam uma atualização, mas também de pessoas que estão saindo da graduação e que querem focar, né, no direito do trabalho, querem se dedicar a essa área profissional. E agora, então, né, nós temos um ano de vigência da Lei 13.467, que nós conhecemos popularmente como a reforma trabalhista. Então, assim... a reforma, ela está embutida, ela está... Totalmente, né, nós incorporamos totalmente, quando ainda, né, estava no período de vacatio legis, que é aquele período que fica aguardando ainda para realmente começar a valer, né, nós já havíamos feito a inclusão desses conteúdos e, né, desde 11 de novembro do ano passado e a turma 2018 também, nós mergulhamos de maneira muito profunda em todas essas mudanças e para 2019 essa necessidade se mostra ainda de maneira mais flagrante. E o aluno que é esperado para essa pós-graduação é aquele que recém formou e aquele que já está no mercado. É isso? Patrícia, é exatamente isso. Assim, nosso público, ele é muito heterogêneo. Aí está também, a meu ver, né, em todos esses anos, nós vamos para a 12ª turma, uma vantagem, né, um aspecto positivo. Por quê? A troca de experiências. Exatamente. Quer dizer, nós temos nas turmas o profissional que está 20, nós já tivemos profissionais, advogados trabalhistas com escritórios tradicionais, né, aqui na cidade já antigos, de 30 anos de advocacia. Estavam fazendo uma reciclagem? Exatamente. Muito legal. E aí trazem, obviamente, a sua bagagem, trazem todo um diálogo com aqueles que estão chegando agora, que né, ainda estão buscando essa experiência. E o mercado de trabalho, como é que está? O mercado, a gente tem ouvido muito, né? Uma parcela daqueles que são os pessimistas de plantão, né? De não tem espaço, que está sobrecarregado. E, de fato, o que nós temos visto? Né? Uma necessidade, sim, uma demanda por profissionais, só que não... Exatamente, essa é a diferença, né, Patrícia? Porque não é aquele profissional que não estou chegando, né? Não estou sabendo muito bem ainda. Não, aquele profissional que está buscando uma especialização. Então, só o fato, a gente tem notado que só o fato de estar cursando a pós-graduação já abre esse mercado. Quer dizer, o escritório já vê, né, já fala assim, poxa, essa pessoa está buscando, está correndo atrás. Então, assim, há espaço, sim, né, há espaço não só, né, para a advocacia, mas também, especificamente, a advocacia do foro, mas também para assessoria. Então, um campo que se mostra muito aberto. A reforma tem trazido também, até para as empresas, essa preocupação, né, de ter um profissional que lhe dê esse suporte, falar, olha, por onde eu posso ir, qual a conduta que eu vou tomar, né, para que eu não fique com um passivo trabalhista e absurdo, né, como lidar com determinadas situações novas que têm aparecido, né, dentro, a questão do próprio teletrabalho, enfim, são tantas as novidades, o trabalho intermitente. Muitas empresas têm procurado profissionais da área trabalhista para dizer, olha, eu quero implantar, como que eu faço? Né? Como que eu faço para implantar de uma maneira correta, né? Obviamente que atenda aos preceitos legais, mas atenda sobretudo à dignidade desse trabalhador, dessa pessoa, né? Então acho que é esse o viés que a gente busca na pós. E se o telespectador quiser saber mais novidades, basta entrar no site da FDV, www.fdv.br. E nós vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, entre em nossas redes sociais, no Instagram, TV Direito na Prática, no Facebook, Direito na Prática e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Até o nosso próximo encontro.